primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade. Pesquisa inserida no eixo temático. Projetos, intervenções e requalificação na cidade contemporânea. Artigo intitulado Avaliação da qualidade espacial do Largo São João, da Estância Turística de Avaré, São Paulo. Desenvolvido pela mestranda Nijme Massoudi e pela professora doutora Renata Cardoso Maganin. Os espaços públicos têm um papel importante nas cidades. Ao longo da história humana, foram palco de manifestações sociais e culturais de uma população e marco de acontecimentos políticos e econômicos de uma sociedade. Independentemente de seu tamanho, os diferentes tipos de espaços públicos, a praça, o largo ou o parque urbano, têm o papel de melhorar a habitabilidade, a qualidade ambiental e a sustentabilidade de um bairro ou cidade. No entanto, muitas cidades carecem de espaços públicos que ofereçam qualidade, e em muitos casos, quando existe, se tornaram espaços abandonados e hostis, sem vitalidade. O grande desafio dos planejadores urbanos é oferecer não apenas um projeto para esse espaço, mas identificar para os diversos tipos de espaços públicos qual será o usuário predominante, pois nem todo espaço público irá ou deveria atender igualmente a todos os cidadãos, ou para todas as ocasiões. Diversos autores têm avaliado os espaços públicos por diferentes abordagens. Jacobs avalia as questões associadas à segurança, à diversidade e à vitalidade dos espaços das cidades, em particular a esfera pública. White analisa o sucesso ou fracasso dos espaços públicos, através da identificação dos fatores que podem atrair pessoas para esses locais, como lugares para sentar, comer, além de oferecer conforto e atividades de comércio. Outros elementos, ainda identificados pelo autor, se referem à relação do espaço principal com o fluxo de pedestres e estímulos externos. Especialistas apresentam critérios para avaliar a qualidade de um bom projeto de espaço público. Aspectos esses que podem ser identificados pelos temas: proteção, conforto, diversão, qualidade a seus usuários, acesso e ligação, usos e atividades, conforto e imagem e sociabilidade. No Brasil, diversos autores avaliaram o espaço de praças em áreas centrais em cidades de grande porte demográfico ou cidades pequenas. Independentemente do tamanho dessas cidades, essas praças apresentaram elementos semelhantes que contribuem positiva ou negativamente para a sua qualidade espacial e que estão relacionadas às atividades existentes no uso do espaço público. A configuração espacial, ao comportamento humano, acessibilidade, atratividade, conforto, diversidade de uso, segurança, qualidade estética e legibilidade espacial. Todos esses elementos contribuem para que as pessoas possam permanecer e usufruir do espaço público. O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade espacial de um espaço público e de seu entorno imediato, a partir de diferentes elementos, que podem impactar positiva ou negativamente na vitalidade deste lugar. Para mensurar a qualidade espacial de um espaço público e de seu entorno imediato, foi utilizado um instrumento desenvolvido por Silva, que é composto por 4 etapas. A primeira etapa é a caracterização espacial da praça, a segunda é a análise topoceptiva, a terceira é o mapa comportamental, e a quarta etapa é o nível de satisfação dos usuários. Neste artigo, é utilizado as 3 etapas iniciais, não incorporando a análise da percepção dos usuários sobre o uso do espaço público. Caracterização espacial da praça. Nesta etapa são analisados os aspectos morfológicos internos e externos à praça, ou de qualquer outro espaço público, através da utilização de indicadores de desempenho e um índice, denominado de Índice de Qualidade Espacial de Praças. De acordo com Silva, esta etapa estrutura-se em 7 passos. Definição e delimitação da área. O instrumento foi desenvolvido para avaliar a quadra da praça e as quadras adjacentes a ela, em razão da interferência direta ou indireta que ambas podem ocasionar no uso deste espaço pelos usuários. Cada trecho deve receber uma nomenclatura e numeração. FP, face praça, FQP, face quadra em torno praça, e R, rua. Todas as siglas
devem ser seguidas de numeração. Silva sugere iniciar a numeração no sentido horário, a partir da quadra superior, norte, em relação ao eixo norte-sul. Unidade de análise. O método adota 4 planos bidimensionais como unidade de análise da praça e seu entorno, assim denominados: plano horizontal da praça, delimitado pela área da praça, onde são avaliados elementos internos da praça; plano horizontal da calçada, plano abaixo dos pés dos pedestres, delimitado pela calçada adjacente à área interna da praça e as calçadas das quadras no entorno da praça; plano horizontal da rua, são avaliadas as ruas e interseções viárias; e plano vertical da fachada, representado pelas fachadas das edificações localizadas no entorno das quadras da praça. Silva propõe uma estrutura de análise dos elementos da praça, onde nos 4 planos de análise estão dispostos 56 indicadores. O critério de avaliação dos indicadores corresponde a um intervalo numérico, entre 0, pior nota, a 1 ponto, melhor nota, em que cada indicador pode ter uma escala numérica diferente para avaliação. Em sua metodologia, Silva utiliza a coleta de dados, exclusivamente a partir de levantamento em loco. A autora propõe um formulário para esta etapa e destaca a importância do registro fotográfico como ferramenta auxiliar na identificação e análise de alguns aspectos que não podem ser extraídos diretamente dos dados em campo. Cálculo do Índice de Qualidade Espacial de Praças. Os resultados deste cálculo auxiliarão os gestores municipais na tomada de decisão para melhorar a qualidade espacial no objeto investigado, além da sua vitalidade. Os procedimentos para o cálculo deste índice subdividem-se em 2 etapas: cálculo do IQP, com os dados coletados em campo, e cálculo do IQP, com a simulação de pontuação máxima dos indicadores. O resultado entre a nota máxima obtida para cada etapa e a nota obtida em campo resulta no percentual de alcance da nota real e pode ser comparada com os níveis de classificação da qualidade espacial. A figura apresenta a classificação adotada no IQP para avaliar a qualidade espacial da praça e o uso de seu entorno, indicando o quanto o valor obtido em campo pode ser favorável ou não para o uso e permanência de pessoas neste local. Avaliação topoceptiva. Esta etapa visa identificar quais estímulos visuais que podem ser encontrados no espaço público avaliado. Essa metodologia foi desenvolvida por Kohlsdorff e adaptada por Silva, e estrutura-se em 3 etapas. Para a determinação da unidade de análise, é necessário considerar o espaço tridimensional que abrange a praça e as quadras adjacentes. São analisados elementos morfológicos pertencentes ao plano vertical e horizontal, que envolvem a praça, as calçadas e as ruas do entorno da praça. Silva adota para esta análise uma adaptação no método de Kohlsdorff, adaptado por Maganin, que avalia o espaço público da rua a partir da calçada. Através dos campos visuais, é possível identificar a visão dos pedestres no entorno da praça. Cada estação deve ser posicionada em todas as esquinas das calçadas, das quadras do entorno da praça. Cada estação deve ser nomeada e numerada. Silva indica a letra E, prescindida de numeração. O registro dos campos visuais em cada estação deve ser realizada através de 3 fotografias. Kohlsdorff recomenda que no registro dos campos visuais, referente às laterais esquerda e direita, o observador deve virar-se cerca de 45 graus para um dos lados. O ângulo de visão de cada campo visual é de cerca de 60 graus. A avaliação dos registros de cada campo visual permite identificar quais e quantos elementos topológicos e perceptivos estão presentes neste campo. Os efeitos visuais podem ser representados por meio de pictogramas, onde o pesquisador identifica a quantidade de efeitos topológicos e perceptivos e a predominância de um efeito em relação aos outros. Esses elementos devem ser inseridos em um mapa da área por meio de identificação por pictogramas. Com o objetivo de entender o comportamento dos usuários, Silva propõe utilizar o mapa comportamental. A técnica possibilita o registro das atividades e dos comportamentos dos usuários.
além da identificação dos fluxos no uso do espaço público. Estes dados, associados ao número de frequentadores do local em diferentes dias da semana e nos finais de semana, permite identificar elementos do espaço público e áreas que podem atrair ou coibir determinados usos ou atividades. Silva adota mapeamento comportamental centrado no lugar. Para este estudo foram definidas 9 atividades. O estudo de caso foi realizado no Largo São João, uma das 4 praças centrais do município de Avaré, localizada na região oeste do estado de São Paulo. A cidade atrai muitas pessoas da capital e de cidades da região, em função de seus atrativos turísticos. O largo está localizado na principal rua de comércio da cidade. A área onde está inserido o largo é caracterizada por apresentar uma malha ortogonal e o uso do solo é diversificado, com edifícios residencial, comercial, de serviço e institucional. Não há registro detalhado sobre o surgimento do Largo São João. Sabe-se que a área foi formada por uma confluência de ruas, denominada Pátio São João. Atualmente, a praça possui densa arborização com espécies nativas e exóticas, árvores arbustivas, palmeiras e equipamentos como coreto, fonte luminosa, banheiro público, lixeira e diversos bancos. Os resultados da avaliação do Largo São João apresentam uma qualidade espacial favorável ao uso e permanência de usuários neste espaço público. Dos 5 planos analisados, o plano da rua foi o único que recebeu uma avaliação classificada como regular. Os demais planos foram considerados bons, mas com diferentes resultados percentuais que podem ser melhorados. No plano da praça, dos 19 indicadores, 74% receberam pontuações consideradas ótimas, que contribuem para a permanência dos usuários no local. Os aspectos negativos representaram 26% dos indicadores, com pontuação péssima, e estão associados ao tipo de piso, ausência de equipamentos de lazer, ausência de lixeira para coleta seletiva, mau estado de conservação do chafariz e presença de moradores de rua. No que se refere ao plano da calçada da praça, dos 19 indicadores, 53% obteve ótima pontuação e contribuíram para uma avaliação positiva da praça. Os indicadores com menores pontuações foram tipo de piso, falta de piso tátil nos rebaixamentos de guia, ausência de sinalização vertical em travessia e de sinalização vertical de velocidade máxima dos veículos. Esses fatores contribuem negativamente para a segurança dos usuários. Os resultados do plano da calçada do entorno mostram que dos 19 indicadores, 58% obtiveram a classificação ótimo, deste modo, contribuindo para uma avaliação positiva da praça. 2 indicadores receberam baixas pontuações em função da ausência de sinalização vertical de travessia e de sinalização vertical de velocidade máxima dos veículos. Assim, esses indicadores contribuem negativamente para a segurança dos usuários. No plano da fachada, dos 10 indicadores, 50% obtiveram ótima pontuação. O indicador que menos pontuou foi o uso público noturno e diurno. O horário de funcionamento de 93% das edificações do entorno desta praça coincide com o horário comercial, com exceção é uma sorveteria, que funciona das 10 às 22 horas todos os dias da semana. Em relação ao plano da rua, dos 8 indicadores, somente um indicador obteve ótima pontuação. Os demais indicadores, que obtiveram baixa pontuação, estão relacionados à segurança dos usuários. Destes, um indicador obteve pontuação ruim e 25% obteve pontuação péssima. A análise topoceptiva mostra que no Largo São João foram identificados 3 efeitos visuais predominantes: visual fechada, impedimento e realce, em função do formato da quadra e do porte das árvores e densidade da vegetação do largo e de seu entorno,
e altura dos edifícios do entorno. Os demais efeitos não foram encontrados ou foram muito baixos. A figura apresenta a distribuição de cada efeito perceptivo distribuído em cada estação. Os pictogramas, cujos círculos estão marcados em azul, representam os efeitos visuais, que obtiveram uma classificação acima de 50%. Os pictogramas, cujos círculos estão marcados de laranja, representam os efeitos que obtiveram uma classificação abaixo de 10%. O efeito visual fechada foi identificado em 83% das estações, resultado da existência de árvores de médio e grande porte e da densa copa das árvores, que limita a visão do observador. A presença de uma banca de jornal e uma banca de artesanato também impedem a visão para o exterior e o interior do largo. O efeito impedimento visual, identificado em 75% das estações, é decorrente da densa vegetação do local, que limita parcialmente o campo de visão dos pedestres, permitindo, ainda que pouco, a visualização de alguns elementos em segundo plano, como os equipamentos urbanos na praça. Em 17% das estações, o efeito realce pode ser observado na fonte e em um prédio horizontal, identificados à distância, como um elemento de destaque visual. Em relação às atividades desenvolvidas durante a semana, observou-se que o fluxo predominante de usuários ocorre praticamente em toda a área do Largo São João, por estar implantado na região central da cidade, em uma área comercial. Estes fatores fazem com que a área seja utilizada predominantemente como permanência e passagem pela população do município. O mapa comportamental revela que as áreas menos utilizadas são aquelas identificadas com impedimento visual, em que o usuário tem a visão completamente impedida e onde os caminhos são mais estreitos, no entorno do banheiro e da banca de jornal. E os espaços mais utilizados para permanência são os bancos no entorno da fonte luminosa e do coreto. Em relação às atividades desenvolvidas durante a semana, observou-se que a maioria das pessoas utiliza o local para descanso ou esperar alguém. Os usuários acompanhados ou sozinhos utilizam o local para passar o tempo, para conversar com outras pessoas, namorar, comer, passear com o cachorro, caminhar, e em sua maioria são homens aposentados. Aos finais de semana, o número de pessoas acompanhadas aumenta. O largo é utilizado por pais e filhos para atividades de lazer. Outros usuários utilizam o local para dançar, comer e conversar com amigos. As atividades e os números de usuários da praça diferem durante a semana e nos finais de semana. Durante a semana, permanecem na praça em média de 13 a 37 pessoas por dia, e nos finais de semana o número contabilizado foi de 8 a 49 pessoas. O tempo de permanência é de 20 minutos a 1 hora, e no final de semana, no horário em que acontece o baile, o tempo de permanência dos usuários é de 2 a 3 horas, e o número de usuários aumenta em média 75 pessoas. O fluxo de pessoas que utilizam o local como passagem se altera bastante. Durante a semana, passam pelo local entre 90 a 700 pessoas. E aos finais de semana, a média de pessoas está entre 120 a 1.000 pessoas. O estudo permitiu compreender como a configuração espacial, o comportamento humano, acessibilidade, atratividade, conforto, diversidade de uso, segurança, qualidade estética e legibilidade espacial podem influenciar na qualidade e vitalidade desse espaço público. Os resultados apontam a ausência de equipamentos de lazer para diferentes faixas etárias, que podem trazer maior vitalidade ao espaço, mediante um número maior de usuários. A presença de banheiro público, bancos, sombreamento, boa iluminação, segurança, uso diversificado das edificações do entorno, entre outros elementos, são fatores que contribuem positivamente para a boa avaliação desse espaço. Praças localizadas em áreas centrais devem oferecer qualidade espacial e intervenção prioritária pelos gestores públicos, pois atraem usuários de todo o município. Em função de sua localização estratégica, a identificação periódica dos problemas que ocorrem nesse espaço público, bem como sua manutenção regular, atrairá um maior número de pessoas para usufruir desse espaço.